Dizer que o negócio na Casa Amarela não é do jeito que você imagina, é muito pior do que nós já expomos aqui. É um jogo sujo para poder passar uma imagem nas redes sociais que o pastor Flávio Amaral tem uma moral, mas enfim, cara. E hoje, para nossa surpresa, olha só o que eu recebi. Eu e a Renata Vieira brigamos. Ontem ela passou a noite toda conversando com a gente, ela tá aqui, tá? Não queria falar. Ontem a gente passou a noite toda conversando. Eita, Flávio Amaral. Pô, o Flávio Amaral, ele parece que quando ele não tem assim as câmeras ligadas, né? Focando nele, parece que ele se solta. Aquele Flávio Amaral que era um ex-gay, parece que volta à tona, né? Vidas pregressas. Pois é, gente. Faz tempo, pois é, ligou pra mim, passei a noite conversando. Falar nada pra vocês, mas a Renata Vieira tá aqui com a gente. E o Joey, o marido dela, é o meu pastor. Então na segunda, na terça, fez. Lembrei agora foi do... Pô, cara, esqueci o nome daquele comediante. Ele se zangou que só com esse comediante. Pegou A com o comediante. Esqueci o nome dele. Não sei o que é do manto. Ele fica rodando assim o pano. Ele disse que galão que passa a vida toda pegando gasolina nunca perde o cheiro. Só que ela tá cirurgiada, fez cirurgia, mas ela tá com a gente pra terminar o documentário. É por isso que eu tô causando. Renata Vieira tá com a gente. E os mentirosos vão passar muita vergonha. Deu pra entender, cara, a sujeira que é esse esgoto. Menina! Ainda tá causando. Tem câmera ligada aí não, né, mulher? Não tem câmera aí ligada não, né? Ah, podia me soltar. Chamado Casa Amarela, meio evangélico, a qual essa turma vive. Eu até deixei algumas coisas no meu vídeo anterior que eu não botava fé nessa nota de esclarecimento que ela fez a respeito de que não estava mais com a cobertura espiritual, mas desejava que a Casa Amarela seguisse. E depois dessa postagem dela, óbvio que o Flávio Amaral foi pra cima. Brigaram, olha o que diz o áudio. Eu e a Renata Vieira brigamos. Ontem ela passou a noite toda conversando com a gente, ela tá aqui, tá? Não queria falar nada pra vocês, mas a Renata Vieira tá aqui com a gente. Do nada ela aparece no Brasil e fontes confirmam que realmente ela está no Brasil. E não me pergunte como conseguimos esse áudio, não me pergunte. E o Joey, o marido dela, é o meu pastor. E ele garante aí que o Joey, que é o esposo da Renata, é o pastor. Então quer dizer que a Renata não tem mais... só que a nota foi os dois que fizeram, né? Mas ela tirou o corpo fora por quê? Já vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então na segunda, na terça, só que ela tá cirurgiada, fez cirurgia. E aí, apareceu no Brasil pra quê? Pra terminar, como ele fala aqui, que ela veio terminar o documentário? Ou será que tem outras coisas por trás? Olha o outro áudio pra você entender. Mas ela tá com a gente pra terminar o documentário. A Renata Vieira tá com a gente. E os mentirosos vão passar muita vergonha. Eu tô com muita raiva de vocês. Oi. Mas eu vou me controlar. Eu vou comprar um Corolla, um carro. Corolla! Vocês perceberam? Foi feita uma nota pela própria Renata no seu Instagram, inclusive logo em seguida que saiu a notícia lá no Fuxico Gospel, nós aqui fizemos vídeo, a nota foi excluída. E aí já afirmou algo que eu tinha colocado no áudio. Esse negócio não está certo. Tem uma jogada por trás aí para poder descredibilizar o trabalho do Israel lá no Fuxico Gospel e de quem divulgou a notícia. E claro, muita gente celebrou, né, quando a pastora Renata veio ao público, retirando esse tal apoio polêmico ao pastor Flávio Amaral. Afinal, ele está sendo acusado de possíveis crimes que tem, né, uma investigação do próprio Ministério Público ainda. E aquilo que aparentemente ficou claro de que era uma ruptura
cobertura ética, moral da parte da Renata, mas como nós sabemos que os bastidores desse meio não é limpo, eu fiquei com o meu pé atrás, mas muita gente acreditou, ela está sendo ética, porque, né, o que o Flávio está fazendo é uma loucura, de pastor não tem nada, e não tem mesmo, e foi um posicionamento moral da parte da Renata, muita gente comentou isso. Mas e agora? Como é que fica diante desse áudio vazado, meus amigos? Aonde fica claro que Renata está no Brasil visitando o pastor Flávio pessoalmente, né? O pastor Flávio Amaral, e ele firma no áudio que estão ali para terminar um documentário e ainda dá tira uma onda, dá uma olhada aí. Então na segunda, na terça, só que ela tá cirurgiada, fez cirurgia, mas ela tá com a gente. Para terminar o documentário, a Renata Vieira tá com a gente. E os mentirosos vão passar muita vergonha. Agora fica uma pergunta: que tipo de caráter permite romper publicamente com alguém, uma tal cobertura, porque esse alguém está sendo acusado de possíveis crimes e nos bastidores, ocultamente, e o Flávio não tem papas na língua, divulgou e deixa claro que ela está, né, mantendo relações, inclusive visitando a Casa Amarela. O que isso tem a dizer sobre a Renata Vieira, no meu ponto de vista? Ou o rompimento foi falso, um teatro ensaiado apenas para proteger a própria imagem de negócios, já que ela é vendedora de cursos, mentorias, né, estudos bíblicos, a plataforma religiosa dela é recheada disso. E quis limpar o nome dela diante do escândalo do Flávio Amaral. Ou Renata Vieira, que apesar das evidências e suspeitas, opta simplesmente por manter laços com pessoas acusadas de possíveis práticas criminosas, o que por si só já levanta sérias dúvidas sobre a integridade e o discernimento em estar junto com esse grupo da Casa Amarela. Afinal, ela sempre se apresentou, né, como uma referência de liderança feminina cristã, influente no meio digital, mas a pergunta é: de que vale ensinar sobre princípios se na prática se alinha com pessoas que estão sendo acusadas de quebrar esses princípios? Eu só digo uma coisa, meus amigos: o público, né, as pessoas que seguem merecem a verdade. E líderes, pessoas de influências religiosas, igual a Renata, o próprio Flávio Amaral, precisam entender que as suas ações mesmo, né, inclusive nos bastidores, tem peso, tem consequência e acaba mostrando quem realmente eles são. Agora vem cá, será que a quebra de aliança aí da Renata com o Flávio foi só um jogo de marketing? E ela está usando o meio evangélico como os demais, só como uma plataforma, um palco, um palanque para ganhar mais pessoas, enquanto o povo de Deus é enganado? Eu só digo uma coisa: independente de quem banca... Pode ser, né? Pode ser. Ver que o povo de Deus aí, a maioria é alienado. Pode ser. E é um campo bom, viu? Pra gente ganhar dinheiro. Um campo bom. Porque muitos não leem a Bíblia. Não buscam se aprofundar nas escrituras. Não buscam conhecer a história extra-bíblia. Não buscam estudar. Não buscam trabalhar. Não pensam em ser alguém. É só eu só como. E se esse povo só come das mãos daquele líder, não cuidam em eles mesmos terem experiência com a palavra. Eu mostrei o celular porque aqui está a palavra. Tem a Bíblia aqui. Enfim. Eles não cuidam em eles mesmos terem experiências com Deus. Então o que vier daquele líder religioso, eles aceitam. E não tem nem como eles contestarem, não tem como eles debaterem. Eles vão achar que é verdade. Da injustiça às vítimas, que eles insistem em dizer que não são vítimas.
quantos líderes, meus amigos, espirituais, religiosos, acabam escolhendo a conveniência ao invés da verdade? Aquela ideia, né, onde a fé deixa de ser um guia e acaba sendo a moeda, o lucro. Isso tudo acaba revelando um grave conflito de caráter, porque não se trata mais de quem ela apoia ou deixa de apoiar, se está junto com o Flávio ou não está, mas sim de qual valor ou de quais valores ela realmente defende. A máscara caiu, está despida, mostrando o jogo que existe por trás nos bastidores desse tal Ministério LPD e do próprio ministério dela. Porque o evangelho que ela arrota lá no seu canal, né, aponta como uma mulher centrada, inteligente. Da mesma forma, o Flávio lá do outro lado, todo desequilibrado, tentando ler textos e mostrando que a Bíblia é assim, é assado. Isso só revela o caráter imundo desse tipo de pessoa. Porque quem vive como representante de Deus na Terra precisa viver com transparência. É simples. É o óbvio, e principalmente com integridade e um compromisso por justiça. Só porque não compactuo com o que ele prega e defende, com as suas baboseiras e ataques todos os momentos e os deboches da esposa lá na live, a pessoa já está condenada ao inferno? Repense isso, meu amigo. Que isso tudo sirva, meus amigos, eu vou encerrar por aqui, mas dizendo uma coisa, que isso tudo sirva de alerta que nem todo discurso de uma ruptura é, na verdade, na essência, um arrependimento verdadeiro. É só jogo de manobra para não perderem aquilo que interessa a eles, o lucro financeiro através da fé, através da credibilidade que eles tentam passar. E nem toda liderança que se apresenta para você como homem e mulher de Deus é digna de confiança a qual eles exigem. Desperta! Eu encerro por aqui mais uma vez. Eu não tive dúvida com aquela nota, né, vindo da parte dessa tal Renata Vieira. É tudo farinha do mesmo saco com um único objetivo e interesse: continuar tirando o seu dinheiro, a sua grana. Abra o olho. Desejo a todos um ótimo final de semana. Deixe seu comentário aí embaixo. O seu joinha ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais. E não entre em qualquer história que você ouvir aí, oração, cântico, lágrimas na internet, porque só estão querendo colocar a mão no seu bolso para que os Pix volte a ter aquela infinidade, né, de notificações no celular, ofertas. Eles estão, na verdade, desesperados. E eu parabenizo aqui o Fuxico Gospel por mais uma entrevista, cara, relevante, mais uma daquelas que deixa você de cabelo em pé do que acontece nos bastidores desse tal LPD, a Casa Amarela. Uma verdadeira vergonha. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estão junto por um Brasil e um mundo melhor.